Olá pessoal, aqui é a Márcia Rosa e hoje vamos seguir com mais um vídeo sobre a nossa jornada sobre cura interior, no qual o tema é Saiba o que te impede de ser curado. É sobre isso que nós estamos falando nessa jornada. E hoje eu vou falar sobre outro disfarce do orgulho, porque o orgulho tem os seus disfarces. Quando eu descobri isso, fez muito sentido para a minha vida. Eu não quis guardar essas verdades só para mim. Eu quis dividir com vocês, porque a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E hoje eu vou falar sobre outro disfarce do orgulho, que é a timidez. Né? Quem diria que a timidez é um dos disfarces do orgulho? Você já ouviu alguém dizer essa frase: eu não vou arriscar, eu vou manter a pose? Você conhece alguém assim? Porque o fato de querer manter a pose é para preservar uma aparência. E o orgulhoso, ele tende muito isso de preservar a sua aparência, né? E se eu errar? E se eu falhar? E se as pessoas souberem que eu não sei tudo como eu aparento demonstrar? Então isso vai fazendo com que essa pessoa ela fica paralisada, estagnada. Qual que é o problema da timidez, desse disfarce do orgulho? Que muitas pessoas estão paralisadas, não experimentaram ainda viver o mover de Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida delas, porque elas estão agarradas nas expectativas do que os outros vão pensar delas. E isso causa uma estagnação, a pessoa fica paralisada. Então, por isso que a timidez é um dos disfarces do orgulho. A timidez é um disfarce para não se expor. Porque se você se expõe, alguém vai ter que corrigir você. Então, ou seja, eu não vou me expor porque eu tenho medo do julgamento do outro, né? Eu tenho uma expectativa do outro que eu preciso preservar, porque isso me afirma quem eu sou. Então, essa pessoa também espera uma afirmação das outras pessoas, do externo. Por isso, eu não vou me movimentar para não frustrar a expectativa do outro, o lugar que o outro me colocou e eu permiti, né? E também a pessoa, ela não quer estar exposta para não ser corrigida, né? Porque se tem uma coisa que o orgulhoso não suporta, é ser corrigido. É quando as suas vulnerabilidades são colocadas claras, quando as pessoas, quando elas não se permitem estar nesse lugar de vulnerabilidade. Porque pessoas erram, né? Eu erro, você erra, pessoas erram. E está tudo bem. A gente precisa ter isso no nosso coração, na nossa alma, que tá tudo bem, faz parte da vida. Ninguém é perfeito, né? O perfeito foi Jesus, que foi crucificado. Mesmo Jesus sendo perfeito, as pessoas tinham expectativa sobre ele que não era a missão que ele veio cumprir, né? Então, essa timidez fala sobre isso. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui o lugar aqui desse vídeo não é um lugar para você, um lugar de condenação. Aqui é um lugar de cura. Esse vídeo não é um lugar de condenação, é um lugar de cura. Por que lugar de cura? Pois para haver cura precisamos nos perceber, ter conhecimento, pois o conhecimento liberta. Às vezes nós somos tímidos e nem imaginamos que isso é um disfarce do orgulho e nem imaginávamos que isso paralisava a nossa vida. A gente não se percebia, não se via nesse lugar. Por isso que esse vídeo é um lugar para a gente se perceber, o lugar de cura é esse, não é um lugar de condenação. Não é para você ficar se condenando, você se percebeu que é uma pessoa tímida e que isso tem paralisado a sua vida, não é para você ficar se condenando. É para você olhar para essa timidez com carinho e você buscar um movimento para sair desse lugar, né? E vale lembrar também que após assistir esse vídeo, não é o nosso papel sair por aí julgando as pessoas que são tímidas, olhando para as pessoas que são tímidas e tendo os nossos julgamentos. O bom julgador, ele julga a si mesmo. Esse vídeo é para nós nos percebermos, olharmos a nossa condição,
O que nos paralisa? Por que nos paralisa? Né? Então, esse vídeo é para isso, não é para a gente se tornar um julgador das pessoas, não é esse lugar que Deus tem para nós, porque nós já temos outra pessoa que vai fazer isso e não somos nós. Esse papel é com Deus. E o terceiro ponto que nós vamos trabalhar aqui também, vale lembrar que a nossa construção de vida contribuiu muito também para esse lugar que nós estamos de timidez. A nossa construção desde a nossa infância até a vida adulta contribuiu muito para que muitas pessoas fossem tímidas ou estão nesse lugar de timidez. Né? O contexto que essa pessoa foi construída faz parte também daquilo que ela é. Então vale lembrar também que olhar para as pessoas com um olhar de carinho. Se a gente olhasse para as pessoas entendendo que cada pessoa tem uma história de vida, que cada pessoa teve um processo para ser o que é, a gente teria mais empatia pelas pessoas. Não é sobre olhar para as pessoas julgando, porque um tem a timidez, o outro tem outra coisa, é expansivo demais, né? O outro tem outras demandas para ser trabalhadas. Então não é o nosso lugar sair por aí olhando para as pessoas, analisando as pessoas. Esse não é o nosso lugar. É para nós nos percebermos o que eu preciso mudar em mim, o que precisa ser transformado em mim. Porque na medida que nós somos transformados, sarados, nós vamos ter vida para derramar sobre a vida do outro. E é isso que Deus quer de nós, que nós derramamos vida e não morte, e não condenação, e não mais peso, e não mais julgamento, sabe? Então, é preciso entender também o contexto que essa pessoa foi criada, o que contribuiu para que essa pessoa ficasse nesse lugar de esperar uma expectativa do outro, nesse lugar de precisar dessa afirmação do outro, para se sentir bem, para se sentir amada, nesse lugar de não se permitir errar, nesse lugar de não se permitir tentar, com medo de fracassar, com medo do julgamento do outro. Teve uma contribuição para isso e foi na sua construção familiar. Nós não podemos descartar esse ponto, porque faz parte do que somos. E o quarto ponto aqui esses fatores são apenas sintomas. Nós precisamos entender isso como cristãos, que todo esse fator familiar, essa conjunção familiar que nós somos construídos e que deixou marcas e que contribuiu para sermos o que somos, isso é só um sintoma. Isso é só um sintoma. E isso, quando nós mudamos só o sintoma, que é o comportamento, é muito superficial. É muito superficial. Porque eu mudo o comportamento, mas eu não trato a raiz. E qual é a raiz para nós que somos cristãos e acreditamos na palavra de Deus? A nossa raiz, nós que somos cristãos precisamos entender que somos fragmentados por causa do pecado original, por causa do Éden. Lá no Éden fomos fragmentados, né? Houve um rompimento de princípios foram quebrados e todas as vezes que nós quebramos princípios, os princípios nos quebram. Mas a boa notícia é que Jesus morreu por nós e ressuscitou. Então fomos reconciliados. Mas ainda assim nos deixou marca. O pecado deixa marcas, deixa sequelas. E nós precisamos da cruz de Cristo, precisamos estar diariamente levando as nossas emoções, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, aquilo que foi construído quando nós éramos crianças, na vida adulta, e precisamos levar tudo isso para a cruz, porque senão nós vamos ficar tratando só a superfície, e é superficial, não basta, não é suficiente. Por isso que nós temos que submeter a nossa alma para a cruz de Cristo, levar para o Senhor, essa timidez, porque a timidez nos paralisa. E Deus tem vida e vida com abundância para nós, sabe? Quando a gente entende a cruz de Cristo, quando a gente entende o nosso lugar, as coisas mudam, a gente não fica mais esperando o retorno do outro, a gente não precisa mais atender a expectativa que o outro tem sobre nós.
nós vamos observar que Jesus ele tinha uma missão. Qual que era a missão? O Pai enviou Jesus para que nós venhamos ter vida, para que nós venhamos ter salvação. Imagina se Jesus quisesse suprir a expectativa dos outros. Um queria que ele fosse Elias, outro queria que ele fosse aquele Salvador que ia com guerra, mas ele veio com amor, ele veio frustrando as expectativas humanas para obedecer à missão do Pai. Então, uma dica que eu deixo aqui para você que talvez assistiu esse vídeo e se percebeu nesse lugar de timidez que tem te paralisado, que tem te pedido de romper, que tem te pedido de experimentar a vida de abundância que Deus tem para você e para mim, a dica que eu dou hoje é: trabalha essa questão da frustração, trabalha essa questão de entender que você é filho, você não veio aqui para cumprir a expectativa de ninguém, a não ser obedecer a Deus. Amar a Deus é obedecê-lo. Então, se tem alguém que nós precisamos gastar toda a nossa vida, toda a nossa energia, é estar nesse lugar de filha, de obedecer a Deus, porque quando eu obedeço, eu estou amando a Deus. Eu espero que você goste desse vídeo, que você gostou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Aqui não é um lugar de condenação. Aqui é um lugar de se perceber, de se abraçar, de olhar para as suas feridas que estão sendo expostas e levar para a cruz. Isso é o Evangelho. Então, é essa palavra que eu deixo para nós. Eu espero que faça sentido para vocês, porque descobrir o que estava por trás da timidez me fez ter um outro olhar para a vida, me fez ter um outro olhar para mim mesma. E todos os dias eu coloco isso na cruz, porque Jesus já venceu por nós. Jesus já venceu por nós. Então nós podemos encontrar cura, descanso e libertação no Senhor, ok? E vale lembrar que nós não estamos isentos de buscar ajudas profissionais, porque isso é muito válido para a gente entender a nossa história, para a gente entender o nosso contexto, para a gente entender até aquilo que nós não nos percebemos e que nos paralisa. Se você precisa de uma ajuda, busque uma ajuda também terapêutica para entender a sua história, as suas questões. Mas não se esqueça de levar para a cruz, de buscar entender a origem, a raiz e mais profundo e alcançar a vida em abundância que Deus tem para nós. Então, trabalhe as questões das frustrações. Você não veio aqui para cumprir a expectativa do outro. Você veio aqui porque você é filho e Deus tem um propósito para sua vida. Se permita sair desse lugar de não poder errar, né? De não poder experimentar, de não poder tentar, de não poder, às vezes, se frustrar, né? Ou frustrar pessoas. E busque em Deus, porque só em Deus nós encontramos a vida em abundância. E eu quero orar pelas nossas vidas. Pai, talvez nós estamos nesse lugar de condenação nesse momento, nos percebemos tímidos, nos percebemos nesse lugar de atender expectativas do outro, aquilo que o outro quer e aquilo que o outro espera de nós. E muitas das vezes com isso vai se tornando um ídolo no nosso coração. E nós nos perdemos, mas eu oro nesse dia de hoje para que no Senhor, o Senhor possa nos reconciliar, o Senhor possa nos libertar, nos salvar e que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a romper com esse lugar, porque não é difícil romper com os lugares que carregamos há anos, mas a palavra, o Evangelho é poder de Deus. É poder para romper ciclos, é poder para quebrar cadeias, é poder para transformar, vidas serem transformadas. E essa é a minha oração nesse dia. Em o nome de Jesus, que você possa ser encontrado pelo amor de Cristo nessa manhã. Amém?